nunca, Senhor, como está escrito em Efésios, nós possamos sair daqui acreditando que o Senhor nos escolheu, o Senhor nos predestinou para filhos de adoção. E Deus, em nome de Jesus, todo espírito de rejeição que tenta, Senhor, dominar as nossas mentes, caia por terra no nome de Jesus. Nós acreditamos assim. Amém e amém. Boa noite, queridos, graça e paz. Amém. Queridos, nós estamos nessa sequência de estudos, que a finalidade realmente é nós sairmos de um nível e irmos para o nível que Deus deseja que nós venhamos estar. Semana passada nós falamos sobre as máscaras da rejeição, né? E hoje nós vamos estar falando sobre o deserto e a caverna não são o seu destino. A finalidade é falar sobre o isolamento do coração, né? O deserto e a caverna não são o seu destino, né? Nós temos visto aí, irmãos, que ao longo do tempo falando que esse espírito de rejeição tem atrapalhado e tem travado muitas pessoas que estão na igreja já, né? Na igreja. Irmã Irineia, paz, minha irmã, amém, que estão na igreja e começam muitas das vezes lá no ventre materno, quando o pai, né, muitas das vezes não aceita aquela criança ou a própria mãe, e a mãe acaba passando seus sentimentos ali no ventre materno para a criança, né? Questões de relacionamento do casal, crianças que foram adotadas, dificuldades no namoro na adolescência. E nós falamos que não há ninguém nessa terra que em algum momento não tenha se deparado com a rejeição, né? E nós estamos baseando sobre Jesus, porque Jesus, ele foi aquele que foi rejeitado. E na semana que vem nós vamos falar justamente sobre Jesus. Mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí, 1 Reis 19. 1 Reis, capítulo 19, o versículo de número 9. Às vezes a criança ela não foi rejeitada, nem pelo pai, nem pela mãe. Às vezes ela se sente rejeitada, talvez por uma questão inconsciente do pai ou da mãe. É uma atitude inconsciente, um pai presente, mas ausente. Ele está presente, mas está ausente, né? Com aquele filho, com aquela filha. 1 Reis 19, versículo 9. A minha versão diz assim: e ele chegou ali em uma caverna, e ali se alojou. E eis que a palavra do Senhor veio até ele e lhe disse: o que fazes tu aqui, Elias? O que fazes tu aqui, Elias? Então, repita comigo: o deserto e a caverna não são o meu destino. O deserto e a caverna não são o meu destino. Como eu disse, a finalidade usei esse tema, mas a finalidade é para falar sobre o isolamento do coração. Porque uma das coisas que nós vimos que a rejeição faz, ela leva a pessoa a se isolar. E muitas das vezes se isola para se proteger, com medo de ser ferida, com medo de envolvimento emocional, né? E se isola. Veja, o deserto e a caverna são lugares transitórios e não permanentes. Ninguém foi feito para morar no deserto
e também morar na caverna. Ah, o homem da caverna. O deserto é lugar da provação, onde Deus vai moldar o caráter, e a caverna é o esconderijo da alma ferida. A pessoa está ferida, ela está se escondendo, e ela pode estar se escondendo no meio de muita gente, tá? Isso por conta da rejeição. Agora imagine um viajante, né, uma pessoa que está viajando, e ela decidir no meio do caminho construir uma casa no deserto. Vou construir uma casa no deserto, né? O que vai acontecer? Ele vai acabar morrendo lá, porque o deserto não foi feito para morar. Deserto não é lugar de moradia, é um lugar de passagem, é um lugar até temporário e não permanente, tá? E muitos de nós transformamos a nossa dor ou as nossas feridas em moradas. Há muitas pessoas morando nas suas feridas, há muitas pessoas morando nas suas dores. Quando eu falo morando, ela está residindo ali, ela está aprisionada ali, ela está vivendo ali. Ela já cresceu, ela já os anos estão passando e ela continua vivendo ali, naquela dor, naquela ferida, né? E fazendo dessa dor, dessa ferida, um local de moradia, quando, a bem da verdade, deviam olhar para isso e entender que essa dor e essa ferida é simplesmente um processo de transformação. O isolamento do coração, uma pessoa que se isola no seu emocional, no seu coração, na sua mente, é uma decisão inconsciente. Muitas das vezes ela decide assim inconscientemente, ela não planeja. Ela vai e quando vê, ela já está naquela situação de se afastar emocionalmente para não ser ferido novamente. Ela se protege, porque ela não quer se envergonhar, não quer passar vergonha, ela não quer de novo sofrer a ferida. É aquela pessoa que quando namorava, né, e aí estava próximo de casar, mas aí desmanchou o namoro, o noivado, tudo pronto para casar, e aí entra em depressão, passam-se os anos, ela consegue se erguer daquela depressão, ela conhece alguém, ela conhece uma outra pessoa e começa a perceber que existe aí um sentimento da outra pessoa para com ela e dela para com a outra pessoa. Começa a maltratar a pessoa, né, dar fora, fugir, porque, a bem da verdade, realmente ela está fugindo com medo de ser ferida novamente. Aí ela se isola de amizades também, porque não quer se envolver mais, porque já foi ferido.